Centro Fibra Ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento, você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um abraço grande para você, seja muito bem-vindo. Prazer grande ter você aqui conosco, minha gente. Seja muito bem-vindo sempre. Hoje, dia 13 de abril de 2023. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje recebemos aqui minha amiga Paula Carvalho, advogada, e com uma série de responsabilidades aí dentro, além do escritório de advocacia dela. Paula tem papéis importantes, né, como uma advogada atuante, que é dentro da 35ª subseção da OAB, que responde pelos municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá, né? E em nossa pauta hoje, violência doméstica, a violência em si, né? E também a lógica do feminicídio, essas questões todas. Paula trabalha bastante nessa área, preside o conselho, né? Comissão da OAB Mulher, né? Eu vou te dar som ainda. E veio para cá, veio comigo, e igual a minha amiga Carol Monserrat, fez uma trilha comigo quando veio para cá, passou por dentro do rio, pelo barro, né? O caminho a gente faz de vez em quando para chegar mais rápido aqui. Nunca fez trilha comigo, teve que fazer hoje. Paula, obrigado pela sua... Paula é extremamente ocupada, minha gente. Conseguir uma vaga na agenda dessa mulher é complexo. Só quem consegue tirar ela do ar é a gripe. Ela estava convidada para estar aqui conosco em março, naquela esteira de entrevistas com mulheres, e aí o estado gripal não deixou ela vir, né? E eu quero agradecer o carinho que você tem com o meu trabalho, né? O Paulo mandou uma mensagem para mim: não estou nem acreditando que é amanhã. Eu falei: espero que isso não aconteça nada, nenhum imprevisto, não fique doente de novo. Mas bem-vinda, Paula, obrigado. Seja bem-vinda e boa tarde para você. Obrigado por você estar aqui conosco. Ligou meu microfone? Por favor, pode falar. Boa tarde, ouvintes.
Eu que agradeço o convite de estar aqui. Na verdade, é difícil a gente conciliar a nossa agenda, porque eu estou tentando desde março, né, um encaixezinho aí na agenda dele, mas é difícil. É porque é o seguinte, gente, programa tarde, né? O programa é às 15 horas. E o advogado, à tarde, ele está nas audiências, porque o fórum começa a funcionar às 11 horas, né? É verdade. E aí, geralmente, à tarde você está na audiência. Então é complicado achar um dia que ela não esteja em audiência, porque essa mulher roda tudo aí da nossa região, né? São Gonçalo, Rio Bonito, Itaboraí, região dos Lagos, onde tem uma missão, lá está ela, para defender o seu cliente, né? Então é complexo conciliar nossas agendas por isso, mas conseguimos hoje. Conseguimos. Eu agradeço novamente o convite, Prazer, a oportunidade de estar aqui, parabenizar você pelo seu espaço, pelo seu programa, por você dar voz a gente, para que a gente possa trazer informações de cunho relevante à sociedade. Eu, Paula, agradeço também a comissão, porque hoje eu vou falar em nome da comissão da OAB Mulher, a qual eu sou presidente. E é isso. Vi a foto lá, inclusive, da presidente, né, na rede social, lá no Instagram. Acho que foi no Instagram que eu vi. Olha lá ela, rapaz. Tem plaquinhas e tudo lá, escrito lá, comissão. Chique, né? Minha amiga é outro patamar. Tem livro escrito, minha gente. Paula tem livros. Da última vez que você esteve aqui, você disse que estava para lançar um segundo. Como é que ficou isso? Eu não tenho tempo de escrever, eu não estou com tempo. Ele está na metade do caminho, já tem uns 4 ou 5 anos. Eu não tive tempo para. Quando eu estava vindo para cá. Não, ontem quando você mandou a mensagem para mim, eu estava pensando, cara, amanhã tem que perguntar a Paula pelo tal do livro que eu fui lá no lançamento do primeiro, né? Foi bem bacana e tal. Paula muito feliz lá com aquele filho, né? Livro é igual filho, né? Você sabe disso, né? E aí quando você esteve aqui, na última vez que você esteve aqui na rádio, você falou que tinha um segundo livro vindo aí. Eu falei, gente, será que foi lançado? Eu nem vi, que amigo desatento que eu sou. Então não. Tá igual obra do governo, nunca termina. Já estão uns 5 anos ali em andamento, mas uma hora ele vai concluir e você vai ser o primeiro da lista a ser convidado. Opa! Com certeza. Um beijo para minha prima Clarice, lá em Tanguá, nos acompanhando. Obrigado, Clarice, pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, sua audiência. Deixa eu aproveitar para dizer aos amigos o seguinte: ontem, quando o Rony Anderson estava aqui, aconteceu um problema. Depois cheguei em casa, tinha vários comentários lá que eu não vi. E deixei inclusive como Rony da enfermagem, eu também sou, antes de ser jornalista da enfermagem, tinha amigos nossos dizendo, trabalhei com os dois. E cara, eu não vi o comentário, o Facebook não me mostrou na hora aqui, infelizmente, para mandar um abraço, para agradecer o carinho. Então você que está nos acompanhando sempre aí, se por um acaso eu não falar o seu nome, você deixar o comentário aí, desculpa, é porque o Facebook não me mostrou. Até agora, só a Clarice que deixou o comentário dela aí. Obrigado, Clarice, um beijo grande para você. Paula, vamos começar com um pouquinho da sua apresentação, né? Eu conheço você há cerca de 10 anos. Acho que você estava fresquinha, né? Na área do direito. Conheci Paula através do meu amigo César Gomes de Sá, que era presidente da OAB na época, e Paula, né, começando os movimentos dela na área do direito. Fala um pouquinho de você, né? Conta a sua história. Você é filho de Rio Bonito mesmo, você já segredou para mim ali no caminho que não pensava exatamente em fazer direito, você tinha uma outra opção, mas acabou sendo espantada da outra opção por conta da natureza do trabalho. Né? Fala um pouquinho de você pra gente. Meu nome é Paula, né, conforme eu já fui apresentada. Eu sou advogada, milito com ênfase na área criminal, sou presidente da comissão da OAB Mulher, desde a gestão do nosso amigo e querido e ex-professor César. Vamos dizer assim, a minha entrada no mundo do direito foi um pouco peculiar. Por quê? Eu tinha uma vontade imensa, um desejo imenso de ser dentista. Eu queria ser dentista, eu fiz vestibular para odontologia, eu queria ser dentista porque eu achava uma profissão bonita, eu achava chique aquele jaleco, né? Achava chique o jaleco, essa é chiquérrimo. E eu sempre achei muito bonito, consultório dentário, né? Normalmente o dentista ele tem aquele aspecto muito limpo, né? Muito sereno, então eu sempre achei que aquilo sempre me atraiu. Só que uma certa vez o meu pai, ele fez não sei se foi bem uma cirurgia dentária, mas na época do Rogério. Só Rogério?
O senhor nos privou de uma dentista, seu Rogério. Por conta dessa cirurgia, para que fazer essa cirurgia? Eu sei que ele ficou assim, com a boca inchada, sangrando um pouco. E eu tenho um sério problema com sangue, né? Eu não posso ver sangue. Até para tirar sangue, né? Essas coisas para mim é um pouco Você é daquela complicado. paciente que fica olhando lá para o outro lado enquanto a gente está furando aqui. Isso quando eu não desmaio, né? Mas enfim, isso aí é para um outro programa. E aí meu pai me incentivou. Paula, por que você não faz direito? Faz o primeiro período, cursa o primeiro período. Se você não gostar, você tranca, muda de curso e faz, né? E aí eu comecei a fazer o primeiro período de Direito, eu fiz na Unigran Rio, ali na época que tinha um campo em Silva Jardim, e eu me identifiquei. E quando foi mais ou menos no terceiro período, ou quarto, eu não lembro, quando eu comecei a ter as aulas de Direito Penal na faculdade, aí você eu já falei, sabia não, o que eu que quero você ser queria. criminalista. Tanto que eu passei na raspa, no sufoco, na matéria do professor César, porque ele era professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional. Ah, tá. Exatamente. Então, assim, foi no sufoco porque são disciplinas que eu não me identificava. Eu gostava de Direito Penal e eu já no meio da faculdade, no meio não, né? No terceiro, no quarto período eu já tinha essa clareza. Não, eu vou me formar, vou passar na prova da OAB e você é advogada criminalista. E cá estou eu. Filho de Rio Bonito? Não, eu vim pra cá com 14 para 15 anos. E então já tem aí seus 20 anos de Rio Bonito. Eu digo que eu sou de Rio Bonito, né? Como eu conheço, sei a sua idade, né? Então você tem aí 20 anos de Rio Bonito. Me estabeleci aqui. Não vou dizer tá? quantos anos ela tem, não, gente. Não, mas isso aí ela é chegou aqui, outro tinha programa. 14, tem 20 anos de Rio Bonito. Então, alô pessoal da Câmara Municipal de Rio Bonito, que de vez em quando dá aqueles títulos de cidadão riobonitense pro cara lá de Deus me livre, que não sabe nem onde está Rio Bonito, para fazer política, para fazer média. Está aqui alguém que merece muito por conta do ativismo, por conta do movimento que faz através da função como advogada, recebeu o título de cidadã riobonitense. Pessoal da Câmara de Vereadores aí, tem 11 cabra lá. Atenção, mês de maio agora tem a sessão solene da Câmara, né? E aí na sessão solene tem esse costume, né, de se entregar os títulos de cidadão riobonitense e as medalhas do mérito legislativo Carlos Cordeiro aqui em Rio Bonito. Que tal colocar a doutora Paula Carvalho, que manda muito bem naquilo que ele propõe, é uma advogada bem que atua bastante na área dela, então espero que cheguem até vocês aí essa sugestão aqui de um bobo, né? Foi através de campanha aqui na rádio que eu consegui o título para Sheila Sá. Olha Sheila aí, Sá é um sucesso. Sheila Sá é nascida no Macapá Nossa, eu não sabia. e veio morar em Rio Bonito com 16 anos, 15 anos, um negócio desse. Já é cria daqui. E aí, cara, a Sheila já estava com 30 anos e nada, né? E aí começou a fazer uma campanha na rádio. No instante deram o título de cidadão. Zeca Novaes, mineiro de Porteirinha, veio morar em Rio Bonito com 2 anos de idade. Já estava com quase 30 e nada. Eu falei, pessoal, o que vocês estão esperando? Né? De vez em quando dão um título de cidadão para os caras que nunca vieram em Rio Bonito, só porque é assessor do primo do deputado. Pô. E muita gente que está aqui, produzindo, trabalhando, não tem essa honraria de ter o título. Você é nascida onde? Eu sou de Big Field, Campo Grande. Campo Grande, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não, é muito longe. Campo Grande do Rio de Janeiro. Né? Lá. Vizinha lá do Ítalo Delcima, onde jogava o Campo Grande, o time que nos anos 90 a gente viu o Campo Grande jogar o Campeonato Carioca, gente, né? E tinha esse estádio de nome bacana, Ítalo Delcima. Mas eu já me considero uma cidadã riobonitense. Então, só falta agora o título, né? Só falta o título. É claro, se os vereadores não te derem o título de cidadã, você Eu já sou cidadã já está desde sendo nascida. nomeada cidadã riobonitense aqui pelo programa Flávio Azevedo. Mas um abraço para o meu amigo Cláudio Carvalho, nos acompanhando aí. Claudinho, obrigado, meu irmão, pela sua audiência sempre. Essa advogada é a melhor, escreveu aqui, Marília Espinosa. Nome daquele que a gente vê em filme de pirata, hein? Marília Espinosa, né? Abraço, Marília.
Merece muito. A Marília Marília está concordando comigo aqui que a Paula merece o título de cidadã rio-bonitense. Marília é top. Doutora Paula escreveu aqui, a Janaína Monteiro, profissional competente, orgulho de ser colega dessa mulher advogada, né, criminalista e empoderada. E o meu amigo Marcelo Rosalino. Marcelo Rosalino, hoje eu estive na sua terra, Nova Cidade, fui lá no Colinas. E você, cara, infelizmente, eu estava com pressa, não pude passar aí na sua casa para te dar um abraço, um aperto de mão e tomar aquele café do fogão de lenha lá que a sua mãezinha prepara. Abraço para você, meu irmão. Obrigado aí pelo seu carinho aqui e audiência conosco. Paulo, eu queria fazer uma pergunta antes de entrarmos na questão da mulher aí. O advogado criminalista, ele, por vezes, ele recebe o rótulo de defensor de bandidos. Sim. Porque você acaba atuando nessa área criminal especificamente, né? Como é que é isso? É claro que eu entendo que isso é uma grande bola fora desses entendedores, né? Mas como é que você vê isso? Que argumentos você traz para a gente dirimir e acabar com esse tipo de pensamento na sociedade? Porque realmente o advogado criminalista, as pessoas associam como advogado de bandido, advogado porta de cadeia. Isso, né? O cara que vai soltar o ladrão, o vagabundo, né? Aquela coisa toda. Mas assim, o papel do advogado criminalista não é defender o bandido, o criminoso. É defender a aplicação do direito. Porque às vezes, ô Flávio, você como advogado, você não tem o que fazer, porque tudo, um exemplo, né? Às vezes tudo ali pesa contra o seu cliente. Tem testemunha, tem filmagem, mas você está ali para assegurar que aquele cidadão, que pode ser um parente seu, pode ser um filho, porque ninguém está livre de sentar no banco dos réus, ninguém está livre de responder um processo criminal, de ser indiciado, de comparecer a uma delegacia, ninguém está livre disso. O advogado, ele garante que aquela pessoa ela venha a ter um julgamento justo, que o juiz possa dar um julgamento justo, que ele possa se defender no processo, que ele possa dar a sua versão dos fatos e ter um julgamento justo. É essa a função do advogado criminalista. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento da população, né? O advogado acaba sendo marginalizado junto com o cliente. Então, se você está defendendo um cliente que assassinou, que praticou um assalto, enfim, seja lá o que for, a pessoa te coloca praticamente como se você tivesse cometido um crime junto com o seu cliente. Como se você concordasse com aquilo que o cara fez, né? Exatamente. Como se você tivesse participado, você foi a motorista do carro que evadiu da cena. Eu tive eu não vou falar porque realmente é um caso conhecido, e eu fui para uma audiência, era um caso de 157, um roubo, e na audiência a vítima, né, que tinha sido, que foi assaltada, ela virou para mim na audiência, com o juiz ali, com a promotora. Ah, mas se a senhora está defendendo tanto ele, provavelmente a senhora estava no assalto junto com ele. O cara disse isso, é? Disse eu falei de brincadeira aqui. Perante um juiz, perante um defensor público, não, perante um promotor de justiça. Ah, porque se você está defendendo tanto ele, é porque você, no mínimo, você estava com ele no assalto. Aí eu falei assim, não, senhora, aqui eu estou garantindo os direitos do meu cliente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui eu sou uma profissional. Se ele fez ou não, é o juiz que vai dizer. Em 1870, depois eu vou consultar a data aqui, fica melhor para a gente, mas acho que é 1870, nos anos 70 do lado de 1800, né, do século XIX, existia um escravo chamado Manuel Samburá, que de tanto apanhar do seu feitor, ele, um belo dia, ele era escravo na fazenda dos Portela. Esse Portela que dá nome à Praça Fonseca Portela, essa família, se não me engano, um sujeito chamado Henrique Portela, era o dono desse escravo do Manuel Samburá. E ele conseguiu se soltar lá dos grilhões onde ele estava aprisionado, pegou uma enxada, deu na cabeça do senhor, né, e matou o cara.
e correu para Boa Esperança, se entregou lá na delegacia de Boa Esperança. Depois foi trazido para Rio Bonito e a população da época, juntamente com os capangas da família Portela, invadiram uma delegacia. A delegacia onde hoje está localizada a Polícia Militar, a nossa companhia de Polícia Militar, a delegacia ali. A delegacia foi invadida, Manuel Samborá foi tirado da cadeia por esses justiceiros, foi trazido para a praça pública, foi picado de foice, de facão, etc. e tal. Jogaram querosene em cima do que sobrou e tocaram fogo. Na verdade, o advogado criminalista ele está trabalhando para que não aconteça em 2023 fatos como esse que aconteceu com o Manuel Samborá. Confesso que por vezes a gente vê certos crimes que dá vontade, né? Sim. Os nossos mais primitivos instintos, como diz o filósofo Roberto Jefferson, né? Eles aparecem em vários momentos, né? Mas não é por aí que a banda toca, né? E assim, o advogado ele está ali exatamente para garantir que o sujeito receba a pena dele à luz daquilo que a legislação na escola. Estou errado aqui na minha parábola? Não, posso dar um exemplo? Fica à vontade. Ó, um rapaz, eu também não vou dizer o nome, nem vou divulgar o local, né? Até por questões sigilosas, enfim. Um rapaz, ele estava numa boate, num determinado local, estava ele e a sua namorada, sua esposa, não lembro, e eles estavam na fila para entrar na boate. Nisso chegou um rapaz que não estava bêbado e pegou e passou a mão na bunda, nas nádegas dessa mulher. E aí, esse cara, o marido ou o namorado dela, falou o seguinte: rapaz, respeita a mulher dos outros, sai daqui. O cara deu uma meia volta no quarteirão e ele voltou e passou a mão na vagina da mulher. E aí, o que esse cara fez? Ele deu um soco na cara. No que ele deu um soco na cara, o camarada desequilibrou, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. E aí? Então, assim, qualquer um pode ser colocado numa situação criminal. Você vê, o cara tava ali para curtir a noite com a esposa, com a mulher, não sei não lembro mais o que eles eram. E aconteceu esse evento. E será que ele quis matar? Ele não presta por causa disso? Entendeu? Então são fatos que a gente precisa refletir, né? Nem todo mundo que responde um processo criminal, né, que foi chamado na delegacia, que foi indiciado na delegacia, aquela coisa toda, é bandido, é vagabundo, entendeu? Então a sociedade precisa refletir sobre isso. Gente, esse cara até é bem paciente, né? Ele não esperou o outro cara voltar e fazer uma segunda vez, que eu já teria batido a cabeça dele no meio-fio. E não foi porque ele desequilibrou, não. Eu mesmo ia bater a cabeça dele lá se o cara faz um negócio desse com a minha mulher. E aí esse cara... E aí vai precisar da Paula para defender lá. E aí esse cara, na época, o cara, né, que vamos dizer assim, o réu, né, ele foi ovacionado, né, foi criticado, foi humilhado e tal, porque ele matou uma pessoa na frente da boate. Depois, quando liberaram as câmeras de segurança, viram que a história é totalmente diferente. Entendeu? É o que eu digo, a história tem sempre dois lados. Né? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. E só para corrigir aqui a minha data errada, a história de Manuel Samborá que eu contei aqui para vocês, que eu falei que foi em 1870, não foi não, foi um pouquinho depois. Foi em 15 de outubro de 1884, na região de Catimbau, aconteceu esse fato. Né? Coloca no Google a história de Manuel Samborá, e está no meu blog, está no site do Jornal Tempo, e vocês vão conseguir achar, onde meu pai escreveu em prosas essa história sobre a pesquisa e apuração do nosso competente Dalson Nascimento, a história de Manuel Samborá. Então, se o que aconteceu com ele, ninguém quer que aconteça com um parente. Sim, né? Às vezes você quer que aconteça com alguém, né?
Pô, tem que matar esse desgraçado, mas se for um sobrinho, se for um Aí. primo, se for o irmão, né? Se for o pai, Isso aí. o filho, aí logo muda-se de figura, né? É aquela Isso- história do bandido bom e bandido morto. Isso me Desde que não parece- seja um parente meu. Pois é, isso me parece, Paulo, aquela história do cara que fala assim, quando começa as blitzes no centro da cidade, fala assim, não, tá prendendo só a moto do trabalhador. Aí quando uma moto dessa atropela alguém, como aconteceu recentemente, a menina, coitada, a fisioterapeuta que foi atingida pela moto, está até hoje, já passou por trocentas cirurgias, está sem trabalhar, passando por séria dificuldade, porque não consegue mais atender seus pacientes, está acamada, né, e passa por cirurgia, faz fisioterapia, faz tratamento, vai no ortopedista, aquela coisa toda. Aí o cara, eu quero ver se Aí se, é se, complicado, né? se esse cara for preso, se alguém vai dizer que é o trabalhador, é o estudante, é o... Então, assim, essa história da moto do coitado do trabalhador que está com a moto sem a placa ou sem o documento, etc e tal, isso é até atropelar um parente meu, né? É verdade. É verdade. Porque depois que atropelar um parente meu e acontecer algo pior, eu duvido se alguém falasse assim, não, rapaz, deixa isso pra lá, é um trabalhador. Aí esquece que era um trabalhador, Esquece. que era alguém que, mesmo que seja trabalhador, você vai querer que o sujeito seja sentenciado. Então, essa dubiedade, né, que a sociedade vive, né, eu acho que a gente precisa falar sobre Sim, isso também. sim. Né? Essa história do bandido bom e bandido morto, né, que a gente vê bastante gente falar. Circulando. Mas espera aí, e se o bandido for o meu filho? Isso aí. Se o bandido for o meu pai? Se o bandido for meu irmão? Se o bandido for minha mãe? Será que eu continuo pensando assim? Ou isso é só para aqueles casos que eu estou vendo lá na televisão que o Datena está noticiando? Como é que é isso, né? Verdade. Né? Eu acho que a gente não reflete um pouco de... Eu concordo que todos nós, e aí mais uma vez eu vou parafrasear o filósofo Roberto Jefferson, todos nós temos os nossos instintos mais primitivos diante de determinadas situações. Esses dias nós vimos no noticiário aí um camarada que estuprou uma criança de 27 dias. Era filha dele, em Araruama, que Também conheci tem muito 2 não. meses isso. Né? Eu, sinceramente, não gosto nem de comentar o assunto Sim. para não deixar vir à tona Sim, sim. os meus instintos mais primitivos. Sim, Né? sim. Porque quando você vê o pai estuprar uma filha de 27 dias, né? Se fosse 27 anos já era um absurdo. Dias e Agora, tal. 27 dias, um recém-nascido, é mais absurdo ainda, né? E diante do negócio desse, é natural que os nossos instintos mais primitivos, Sim, eles sim. se aflorem, né? Somos seres humanos. Não é? E por isso que foi criado a máquina do direito, Sim. né? Para que esse sujeito seja realmente punido dentro do rigor, que seja dentro do rigor da lei, Da mas lei, dentro do isso aí. rigor da lei. E não daquilo que eu acho que tem que acontecer. Ou da justiça pelas próprias mãos, né? Então a gente tem que realmente refletir um pouco mais sobre isso, pensar um pouco mais sobre isso. E não criminalizar o advogado pelo simples fato de ele estar defendendo uma pessoa que está sentada no banco dos réus. O advogado é uma pessoa, o cliente é outro. Por vezes você até sabe que o cara tá todo cagado daquela história, Sim, né? Você sim. você não é retardado, né? Sim, Você sim, sabe sim. que o cara tá errado, Sim, claro. mas ele tem direito à defesa. A defesa tem, Né? independente do que ele cometeu. Se foi um estupro, se foi um homicídio, se foi um assalto, se foi um tráfico, independente do que seja, ele tem direito à defesa. Se não for por um advogado, pelo defensor público. Pois Ninguém é. pode ser julgado sem defesa. Minha gente, para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui Paula Carvalho, advogada, né, aí do nosso município e presidente da comissão OAB Mulher, e que tem uma participação extremamente importante, viu, pessoal, nessa lógica da defesa da mulher. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo Santos. Boa tarde, Flávio. Cara, como gosto do seu programa. Uma pena que eu nem sempre tenho tempo, né? De ter oportunidade de assistir, ficar com Deus. Meu amigo Ronaldo foi meu paciente, cara, no Hospital da Civarca de meu tempo de enfermagem. Sempre bom vê-lo aqui. Às vezes quando eu me esbarro com ele por aí. Grande Ronaldo, maquinista de mão cheia aí da nossa região. Abraço, meu irmão. E o meu amigo o Marcelo Rosalino pede aqui para não esquecer de mandar um abraço para o nosso querido prefeito e para o secretário de turismo, no caso Janderson, que em cartaz disseram que Niterói está a 62 quilômetros de Rio Bonito e o Rio de Janeiro está a 144 da nossa cidade. Está sabendo dessa piada? Diz ele aqui. Esse cara deve ter faltado aula de matemática, Rosalino.
E o Rogério Carvalho fala assim, Meu parabéns pai, ó. pelo seu programa, doutora Paula Anselmo de Carvalho. Um abraço aqui para ela, né? O Rogério te mandando um abraço. O Rogério é seu pai, né? Sim, sim, meu pai. O culpado de a gente ter perdido a dentista. É verdade, é culpa dele. Um abraço, Rogério. Inclusive falamos de você aqui, não sei se você já estava acompanhando a gente. Ah, deveria estar. E o Edgar diz aqui, ninguém resolve esse problema das motos, né? É verdade, ninguém resolve esse problema das motos, né? E muito porque não se quer resolver, Edgar, né? Porque as ações que precisam ser tomadas para resolver o problema das motos são ações antipáticas que certamente resultará em perda de votos. E ninguém quer perder voto, né? Porque o cara da moto barulhenta, ele também vota. Precisa pensar sempre nisso. O cara da moto barulhenta, ele também vota. Então todo mundo fica nessa dificuldade de tomar iniciativa. Você prefere... Bom, vamos começar conceituando a questão da violência, que eu acho que é importante, Paulo. Vamos Eu lembro que eu fui fazer uma palestra sobre violência contra o idoso, muito por conta da minha função na saúde, né, na enfermagem, e eu comecei conceituando a questão da violência. Eu falei, gente, olha só, vamos falar sobre violência, porque a violência que atinge o idoso é que atinge a mulher, Sim. o negro, o menos favorecido, o nordestino, etc. Então, de acordo com o surto psicótico que está na cabeça da pessoa, ele direciona, né? A gente viu agora brigas de torcida e morreu lá um torcedor do time adversário, etc. Então, naquela hora alguém surtou e viu como inimigo e alvo da violência que ele tinha dentro dele o torcedor do outro time. Então, gente, a violência é algo muito nosso, né? Sim. Então, vamos conceituar um pouquinho essa questão da violência, que é algo ainda que a gente acha que acontece só no quintal do vizinho, né? E eu acho que enquanto a gente não olha para perceber que a violência está aqui dentro do meu umbigo, a gente talvez não consiga entender alguns nortes que precisam ser tomados, Paulo. Como é que você vê isso? Então, a violência, ela faz parte, como você falou agora há pouco, um pouquinho mais cedo, do instinto primitivo da pessoa, né? Porém, você tem que ter uma questão de... Me fugiu a palavra agora. Não é controlar, eu esqueci o termo, né? Você... Gente, eu esqueci, me fugiu a palavra. Você controlar o seu instinto primitivo, porque a violência, ela faz parte desse instinto primitivo que todo ser humano tem. Por isso que eu falo, qualquer pessoa, ela pode praticar um crime. Qualquer pessoa. Um exemplo, Deus livre e guarde, se você vê um rapaz batendo na sua filha, o que você vai fazer? O seu instinto primitivo, ele não vai sair daí? Você, Olha, como pai, você vai fazer o quê? aqui dentro do estúdio, nesse ambiente climatizado, com toda tranquilidade pensando nisso, minha resposta vai ser uma. Sim. Lá na hora, vendo isso acontecer, certamente a resposta vai ser outra, né? Exatamente. Eu acho que fica muito fácil a gente, do conforto da casa, do ar-condicionado aqui, do clima, do estúdio, falar assim, não, a gente tem que pensar, É isso aí, né? é isso aí. É isso. Por isso que eu digo, qualquer um está... A violência, eu li isso em algum artigo, algum livro, eu não lembro. Mas a violência, ela é inerente ao ser humano, ela está aí dentro de você. Então, no momento que vira uma chave, isso vem à tona, isso vem para fora. Por isso que a gente não pode julgar as reações. Igual a reação desse rapaz que eu falei com você, que deu um soco na cara do outro, né, que passou a mão na mulher. E eu creio que naquele momento, quando ele deu o soco, quando ele praticou essa violência contra essa pessoa, ele não queria matar, né? Ele só queria dar um soco para o cara se afastar. Mas, né, daquela violência decorreu uma morte. Então, assim, a violência é inerente ao ser humano. Todo mundo, eu posso praticar um crime a qualquer momento. Você pode praticar. Só que, obviamente, a gente se doma, né? Mas tem situações que você não pode domar. Até por isso também que a legislação tem as suas dosimetrias, É isso, né? aí, justamente. Onde é analisado esse fato, né? Peraí, realmente houve uma morte aqui, mas... Né, e aí você tem todas essas questões... Foi em legítima defesa, foi em estado de necessidade, ele estava sob uma pressão imensa, é sobre o quê? Né? Tanto que o juiz, quando ele vai dar a sentença em cima de qualquer fato, ele analisa diversos pontos. Ah, mas... Um exemplo, Flávio matou a Paula. Tá, mas ele matou por quê? Foi por quê? Ah, porque
porque a Paula... Ela desmarcou a entrevista lá. Ah, não, aí eu fui lá e botei fogo na casa da Paula. Entendeu? Então, quando a gente fala de violência, é tudo muito relativo, né? Porque é aquilo que eu falei, a violência, ela tá no ser humano. Ela é intrínseca a todos nós. A pessoa mais calma, ela pode praticar um crime a qualquer momento. Virou uma chave aqui, a pessoa pratica. Verdade. E aí, Paula, na condição de presidente da comissão da OAB Mulher, você vem se destacando por falar nisso. Diz aqui a Cris André. Doutora Paula, linda e elegante como sempre. Ai, Jesus, profissional, obrigada. Competentíssima. Merece o Oscar. Parabéns pelo programa, Flávio. Obrigado, Cris. Obrigado pelo carinho aí. E vamos falar um pouquinho então agora, que é a sua área de atuação. E é um assunto que você gosta, que domina, que eu vejo sempre você palestrando nos lugares, nos ambientes, sobre a questão da violência contra a mulher, que por vezes no ambiente doméstico é onde ela é mais violentada, por incrível que você possa achar. Por vezes a mulher é mais violentada em casa do que lá no prostíbulo onde ela se prostitui. Porque lá tem um leão de chácara que toma conta lá e excessos não são permitidos. E em casa ela está desamparada e aquele que devia proteger, geralmente é o agressor. Eu queria começar fazendo essa reflexão aqui. Como é que é isso, Paulo? Que leitura que você faz dessa questão de nós estarmos em 2023 e nós ainda temos um monte de marido e companheiro babaca violentando, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja da maneira que for, suas companheiras? A gente, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui e a gente falou, você até deu um nome diferente sobre os equipamentos, não foi isso que você falou? Sobre os equipamentos que são colocados à disposição dessa mulher. Então, assim, é importante nós termos equipamentos atuantes, né? Para dar esse suporte, não só jurídico para essa mulher, mas um suporte psicológico, com assistente social, com psicólogos, para poder informar essa mulher, para poder mostrar para essa mulher que, de repente, essa situação que ela vive, esse contexto que ela vive, é uma violência doméstica. Porque eu costumo dizer, Flávio, até nas minhas palestras eu gosto muito de dizer, que a mulher ela pode viver 15, 20, 30 anos num contexto de violência doméstica sem saber, simplesmente porque o cara nunca bateu nela. Mas ela às vezes sofre uma violência sexual, ela sofre uma violência patrimonial, ela sofre uma violência moral, que são formas de violência doméstica, e sem saber, simplesmente porque o cara nunca enforcou ela, porque o cara nunca deu um soco nela, nunca bateu nela. Então ela acha que o marido dela é o melhor do mundo e eu não sou vítima de violência doméstica. Por isso que é importante, é interessante os municípios, eles fomentar essas práticas de orientação. O CRAS? É o CRAS que faz esse trabalho bonito aqui em Rio Bonito. O CEAM, nós temos a Casa Rosa em Tanguá, nós temos a CEDIM em Silva Jardim, que faz esse trabalho, esse suporte das mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente precisa ampliar e fomentar esses equipamentos. Inclusive, nós até comentamos antes que a OAB aqui de Rio Bonito, né, a 35ª subseção, dentro da comissão da OAB Mulher, nós montamos um núcleo de enfrentamento à violência doméstica. O que é isso? Toda sexta-feira, a OAB oferece aconselhamento de forma gratuita àquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, se a pessoa desejar ser atendida, é somente dar uma ligadinha para a OAB que eles fazem um agendamento. E é sempre bom, é mais uma opção que a mulher tem para se aconselhar, para tomar, enfim, para refletir, vamos dizer assim,
sobre aquela situação, sobre aquele contexto em que ela vive. E é isso, Flávio. E a OAB, hoje, a comissão da OAB Mulher, ela é mais um equipamento a favor das mulheres no contexto de violência doméstica. Perfeito. O preâmbulo tá ótimo, né? Mas aí, para a gente avançar aqui e provocarmos uma reflexão, eu fico sempre com a impressão de que existe um desenrolar das coisas aqui nesta via, e na outra via as coisas funcionam de maneira diferente. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Com todos os equipamentos que nós temos, a gente parece que a sociedade não consegue reconhecer isso. As coisas vão desenrolando aqui como se esse equipamento não existisse, né? Sim. A gente percebe que existe toda uma divulgação, campanhas, mídia, programas de televisão, não sei o que mais e tal. Mas isso vai até a página 2. Sim. Parece que no mundo real as pessoas não estão nem aí, né? E a cada episódio de feminicídio, cada episódio de uma pessoa abusada, a gente percebe que com tudo que se fala, a sociedade em si, no mundo real, não prestou atenção nisso ainda, a não ser quando alguém vai preso, Sim. que aí o cara presta atenção, mas presta atenção sempre olhando a fofoca. Sim. E não efetivamente as lições que estão inseridas Sim. naquele fato, né? E Flávio foi preso. Por quê? Porque bateu na Paula. Caramba, mas é isso mesmo? Mas o que aconteceu? Não, porque disseram. É sempre assim. Não, mas vem cá, mas Ninguém viu. não existe uma questão conceitual de, mas cara, que coisa triste essa situação, né? Esse caso hediondo, por exemplo, lá do pai que estupra a filha de 27 anos. Isso, quando é conversado pelas pessoas, é sempre conversado à luz do é o monstro, e não sei o quê. A gente não aproveita a oportunidade para refletir que esse não é o primeiro caso, infelizmente não é o último, né? E por que isso continua acontecendo? Onde é que nós, sociedade, estamos errando? Como é que você vê isso, Paulo? Como fazer para a gente transformar essas duas vias que parece que caminham juntas, né? Em uma única estrada? Para a gente conseguir que esses equipamentos efetivamente funcionem, né? Para que a gente consiga que efetivamente até a mulher que é agredida consiga perceber que ela está sendo violentada. Como é que você vê isso? Continuar falando? Continuar massificando? Eu acho que, infelizmente, Flávio, a gente não pode pegar na mão da mulher que foi agredida e tomar uma atitude por ela. A gente não pode aqui, Flávio, vamos lá, vamos embora para a delegacia, vamos embora. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Não, mas eu não estou falando nem da mulher agredida, não. Eu estou falando dos agressores em si. Sim. Que conhecem as penalidades, né? Sabe, já ouviu falar o que é a Lei Maria da Penha, e continuam agredindo, sem nenhum tipo de preocupação com o braço da justiça, que pode a qualquer momento chegar. Tudo bem, a mulher denunciou, mas um vizinho pode escutar. As pessoas estão... E os caras não se preocupam, não dão nenhuma importância. O que prevalece é o ego deles, é o domínio, é a questão dele ser o bambambam, o manda-chuva. Eu fico impressionado com isso, né? Eu acho que para a gente vencer isso, tanto no âmbito da agredida quanto no âmbito do agressor, a gente precisa de campanhas de conscientização. Eu acho que Paula, tá? Isso é Paula. Eu acho que não tem outro caminho. Eu acho que é a gente colocar à disposição dessa mulher os equipamentos que o município tem, que o município oferece de acolhimento, e esses equipamentos também para o homem. Porque, inclusive, o Flávio, a Lei Maria da Penha, ela prevê que esse homem que agride mulheres, eles entrem em grupos de recuperação, vamos dizer assim, sabe? Com psicólogos, assistentes sociais, essa coisa toda. Então, o interessante é que o município também faça, de repente, uma parceria com o judiciário para receber esses homens agressores. Porque esses homens agressores, eles precisam ser tratados.
eles precisam ser tratados. Concordo. Né? Porque... Não é possível que o cara não seja maluco, porque... Não, desculpa, gente, mas a palavra... Sim, é verdade. A palavra não é possível que o cara não seja maluco, porque está se falando, tem campanha, tem novela, tem filme, tem rádio falando sobre isso, tem podcast, tem tudo. De vez em quando vai um preso, de vez em quando sai a notícia de que o noivo, o marido, não sei o que, tal, matou a mulher lá em tal lugar e tal, e muito se fala. As pessoas continuam fazendo. E eu acho que hoje, tá? A conscientização, deve haver uma conscientização de forma geral, mas eu acho que a conscientização base, ela deve vir nas escolas. Por isso que eu fico muito feliz quando alguma escola me convida para poder falar sobre violência doméstica, porque é ali que é o local da menina, vamos dizer assim, da adolescente, aprender quais comportamentos ela não deve aceitar de um homem e o menino e o adolescente aprender que tipo de comportamento ele não deve ter com as mulheres. Então eu fico muito feliz quando eu recebo o convite, né, para estar falando sobre violência doméstica nas escolas, porque eu acho que a melhor forma da gente combater isso e pensando a longo prazo é a educação nas escolas e, obviamente, a gente também espalhar isso nos outros municípios. Tanguá, eu ainda não tive, por questão de agenda, eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma palestra lá sobre violência doméstica, mas eu já fui convidada, mas por questão de agenda mesmo, eu não consegui. Mas eles estão sempre fazendo ciclos sobre violência doméstica. A CEDIM, em Silva Jardim, eles estão eu já fui, eu não sei se foram 2 ou 3 vezes que eu já fui em Silva Jardim falar sobre violência doméstica, e isso é muito importante, porque eu acho que só assim, só com a conscientização, só com esses ciclos, com essas palestras, não só com advogados, mas também com psicólogos, assistentes sociais, é que a gente pode mudar isso aí a um longo prazo. E aí, Paula me diz aqui que tem... chegamos aos polêmicos. Não, acho que diante do que nós estamos tratando aqui, e diante do que nós estamos tratando aqui, eu não posso deixar de falar dessa legislação que foi proposta por advogados da OAB, da 35ª subseção. E aí lembrando que a 35ª subseção ela abrange os municípios de Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá. E essa legislação ela foi desenhada, né, exatamente buscando essa questão da conscientização das pessoas a respeito desse tema. Dispõe que estabelecimentos públicos e privados sejam compelidos a anexar, né, em local visível, aviso sobre violência doméstica e outras providências, ou seja, e temas correlatos, né? Essa legislação apresentada pela OAB, ela foi aprovada pelas câmaras de Rio Bonito, de Silva Jardim e de Tanguá. Foi sancionada pelos prefeitos de Silva Jardim e de Tanguá. Aqui em Rio Bonito, nós continuamos aguardando a sanção do prefeito Leandro Neto, né, que a gente não sabe por quê até agora, porque cargas d'água que ainda não foi aprovado. Lembrando que a publicação pela Câmara foi feita em 15 de setembro de 2022. Né? A publicação da aprovação da legislação pela Câmara de Vereadores de Rio Bonito, e aqui foi encabeçado inclusive pela vereadora Marlene, né? Em Tanguá a vereadora Aline, que apresenta, e em Silva Jardim a vereadora Andréia, que faz a apresentação. Em Rio Bonito a vereadora Marlene. E até agora o prefeito Leandro não sancionou ainda, que eu acho, né, e se eu estiver errado você me corrija, que é mais um dispositivo, é mais um equipamento. Sim, achei essa palavra tão chique. Mais uma iniciativa para buscarmos conscientizar as pessoas, né? Isso que a gente está perguntando aqui, em que momento que essas duas vias que caminham, né, uma nem aí e a outra aqui falando bastante sobre isso, no momento que elas se juntam para termos efeitos reais,
é mais alguma coisa para poder Sim. alcançarmos esse objetivo, talvez. Sim. Né? É uma forma de conscientizar a mulher, né, sobre que toda forma de violência doméstica é crime. Então, o foco principal dessa lei é que sejam fixadas placas em estabelecimentos públicos e privados, e aí a gente até descreve... Tipo aquela plaquinha do agredir funcionário público é crime, artigo tal, não sei o que, né? Isso aquela aí. todo mundo gosta. E em pontos estratégicos, que são escolas, templos religiosos, comércios, enfim, como forma de divulgar, inclusive, os telefones. Gostei disso aí, templos religiosos. Em templos religiosos. Viu, minha gente? É botar lá no templo religioso também, porque tem crente, tem catolicão aí e tal, batendo a mulher. Tem pastor batendo a mulher aí. Então tem que botar em todos os lugares de aglomerações, inclusive templos religiosos. Não me vem pra cá com esse papo de que eu acho que eu comecei a entender porque não sancionou ainda. Inclusive, lá em Silva Jardim, quando eu apresentei o projeto de lei lá para a vereadora Andréia, queria até mandar um abraço para ela, fui eu e a doutora Janaína, que é membro da minha comissão, e ela fez questão de colocar, de inserir lá na lei de Silva Jardim que fosse colocado expressamente nos templos religiosos. Uhum. Então, assim, Fábio, Fábio, é importante destacar que essas leis que foram, né, exceto em Rio Bonito, mas que foram sancionadas em Silva Jardim e Tanguá, não traz nenhum impacto orçamentário no município. O município ele não vai gastar com nada, entendeu? Simplesmente a pessoa pode chegar ali numa lan house ou no computador de casa ou fazer à mão, fazer um cartaz e colocar lá no seu estabelecimento comercial, ponto. Já está atingindo a finalidade da lei. E ali também na nossa lei dispõe que nos eventos públicos ou aberto ao público superior a 100 pessoas, deve haver um telão, uma divulgação com disque denúncia. Então, tem que ter um telão lá e passando o telefonezinho lá do disque denúncia. Como em forma, eventos públicos. Públicos Um lugar de muita gente. Sim. Nós sempre ouvimos histórias de que a mulher disse que fulano passou a mão nela, né? Isso aí. Nessas festas grandes aí. Exatamente. E a mulher estava ali para dançar e passou engraçadinho, deu uma passada de mão, não sei o quê, ou falou algo ofensivo. Sim. O telefone está lá, né? Como é que eu vou fazer? Está lá o telefone. Então, o município de Tanguá foi o único que não aceitou isso. Uhum. Foi o único que não aceitou. Mas Silva Jardim aceitou, tanto que está na lei. E sobre que argumento não aceitou lá em Tanguá? Não sei, não aceitaram. Mas foi inserido, né, na lei sobre a questão da divulgação, nas plaquinhas, para serem espalhados pela cidade, pelos estabelecimentos em pontos estratégicos, são de cabeleireiro, restaurante. Mas esse veto ele vem da Câmara ou vem do Poder Legislativo, do Poder Executivo na hora de Não entendi. de colocar esse veto a esse telefone disponibilizado em telões em eventos públicos? Quem foi que fez essa correção? A Câmara ou a Prefeitura? Veio de quem essa mudança? Eu acredito que essa mudança tenha sido da própria vereadora. Porque foi ela que apresentou o projeto que foi apresentado pela comissão. Entendeu? E ela não inseriu isso. Assim como no que nós apresentamos em Silva Jardim e em Rio Bonito, nós temos a jornada dos direitos humanos para as mulheres. Só que na legislação de Tanguá também não entrou, porque ele já tem um evento similar a esse, eu acho que no mês de março, alguma coisa assim. Sim. Mas essa questão entraria tanto no município de Rio Bonito, quanto já está vigendo lá no município de Silva Jardim. Inclusive já há até um movimento já em Silva Jardim nesse sentido, que a doutora Janaína me comentou comigo, que já estão fazendo divulgação nas escolas, para colocando as plaquinhas impressas nas escolas, nas unidades básicas de saúde também. Lá em Silva Jardim eles já estão nesse movimento, entendeu? Mas, por desencargo de consciência, né, a comissão da OAB Mulher, juntamente com a 35ª subseção, nós expedimos um ofício, tanto para a prefeita de Silva Jardim,
quanto para o prefeito, de Tanguá, para saber se de fato está havendo o cumprimento da lei, porque a lei não está ali para enfeite, né? Nós fizemos a lei, nós apresentamos, foi sancionada, enfim. Então, nós queremos ver a lei acontecendo nos municípios. Principalmente, Flávio, naqueles bairros mais distantes, sabe? Aquelas roças, aqueles bairros em que as pessoas, às vezes, não têm acesso ao seu programa, às vezes não têm acesso ao que a gente está falando aqui, às vezes não têm acesso a uma rede social, são pessoas mais humildes. Fazer essa informação chegar a esse público através de informações simples, de uma plaquinha simples, num comércio, numa mercearia. Ou no posto de saúde da localidade, saúde, né? Sim, porque sim. Às vezes o lugar é distante, mas tem lá um postinho Exatamente. que atende as pessoas, tem lá um dentista, tem um médico, uma vez por semana que seja, mas tem lá alguém, né? Uma representação do poder público, Sim. A escola da localidade, por vezes, também, né? Sem dúvida é algo extremamente interessante isso. E eu costumo sempre dizer aqui, não só esse tema, mas como outros, né? Atualmente eu acho que o ambiente que mais consegue agregar pessoas são as igrejas. Sim, bastante. Então eu acho que as lideranças religiosas deveriam ser chamadas. Fica até a sugestão para a OAB, até para a comissão. Chamar essas lideranças religiosas lá no café da manhã, né? Manda um convite, faz um evento, estou aqui à disposição para divulgar, para ajudar a dar visibilidade a isso, né? Levar as lideranças religiosas lá, pastor da igreja tal, não sei o que, tal. Não só para conversar sobre isso com eles, né? Pode ser uma iniciativa voluntária, não precisa ter lei para isso. Sim. Pode ser uma iniciativa voluntária daquele grupo de pessoas que ali está, seja clube, seja igreja, seja lá o que for, né? E acho que o ambiente da igreja ele é extremamente salutar para trazermos palestras sobre isso. Sim. É o lugar onde, se existe, como diz Mário Sérgio Cortella, no interior as pessoas têm roupa para ver Deus, né? A roupa mais bonita é a roupa de ver Deus, é a roupa que o cara vai na igreja. É verdade. Então, se existe um lugar onde você consegue agrupar pessoas com facilidade é na igreja. Sim. Porque tem gente que não falta o culto nem que estiver chovendo canivete. Verdade. Né? Então, assim, cara, se a gente conseguir com que as lideranças religiosas, né, que tem sempre aí um conjunto de pessoas, né, seguindo-as, né, ouvindo, entendendo que aquele fulano é uma liderança, se a gente conseguir que esse cara abra a igreja para você ou alguém falar sobre isso 10 minutos que seja, né, eu acho que é um grande avanço. Eu entendo que as igrejas hoje são os principais disseminadores de muita coisa. Sim. Né? De muita coisa boa que a gente precisa de agrupar pessoas para ouvir. As igrejas têm esse papel. Né? Não é à toa que as igrejas estão tão em evidência na discussão política hoje. Sim, né? verdade. Os púlpitos viraram aí quase palanques, né? É verdade. Seja a esquerda, seja a direita, a gente está vendo a igreja sendo trazida para esse universo. Então, por que não falarmos de cidadania também? Né? Por que não usarmos também os púlpitos para falarmos da importância da doação de sangue, para falarmos da questão da violência contra a mulher, da importância das crianças terminarem a escolaridade, o ensino médio, né, etc. Eu acho que são temas que de vez em quando eu trato aqui, que as igrejas poderiam ser os principais vetores de alcançar pessoas. Não sei se você concorda comigo, mas eu penso dessa maneira. Agora eu não lembro, eu não sei se foi no dia... Eurivaldo! Desculpa te interromper aqui. Eurivaldo é o nosso Severino aqui, minha gente. Traz uma água para nossa convidada aqui, por favor, porque o copo dela está vazio. Está vazio. Mas como é que você vê essa ideia? Então, eu não lembro agora, não me recordo se foi no dia 10 ou no dia 11 de março, eu recebi um convite, até da doutora Alessandra, que trabalha no CREAS, para eu fazer uma palestra na Igreja Assembleia sobre violência doméstica. Olha que legal. E eu fiquei, assim, impactada com o... Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito... O Eurivaldo é sensacional. O que estraga ele é essa camisa do Botafogo. Mas tá tudo bem, vamos lá. Eu fiquei, assim, muito impactada com o convite, porque eu nunca palestrei sobre violência doméstica num contexto
da igreja. Eu até fiquei assim, não é tímida, porque é um assunto que você já fala muito, mas assim, eu fiquei meio que pisando em ovos para falar, né? Porque é uma igreja tradicional, mas eu achei, assim, a iniciativa da igreja de promover uma palestra sobre violência doméstica e Flávio, você precisava ver como as mulheres me olhavam. E elas prestavam atenção. Aconteceu, foi no dia 10 ou no dia 11 de março, eu não lembro. Parabéns, é o pessoal da Igreja Assembleia. E assim, as mulheres ficavam me olhando assim, sabe? E depois algumas até me adicionaram no Instagram, às vezes até por vergonha de falar lá na hora de fazer uma pergunta. Algumas depois me adicionaram no Instagram, fizeram algumas perguntas no direct, mas as mulheres ficaram assim, sabe? Prestando atenção ali e falando assim, gente, eu quero sugar o máximo de conhecimento que eu puder dela. E eu fiquei muito feliz, porque assim, foi a primeira vez que eu palestrei dentro de uma igreja. E assim, eu não me recordo, eu sei quem é porque eu fui apresentado ao pastor, né, dessa igreja. Mas eu gostaria até de parabenizar para que outras igrejas sigam o mesmo exemplo. Não precisa ser a Paula para vir palestrar na igreja, entendeu? Mas outras, tem várias advogadas, tem policiais que falam sobre violência doméstica, enfim. Figuras que atuam lá no CEAM, né? Assistentes sociais e tal, tem gente lá no CEAM capacitada também. Eu fiquei assim, eu fiquei primeiro impactada com o convite eu entendo, né? E deixa eu mandar aqui um beijo para minha amiga Zenilda, diz aqui, demorei, mas cheguei. O importante é chegar, Zenilda. E um abraço aqui para o meu amigo João Batista. Eu acho assim, Paula, o ambiente, por que eu acho que a igreja é um lugar onde a gente precisa tratar desses assuntos? Porque tem muito marido engraçadinho que diz que pega o livro de Colossenses, com aquele conselho que Paulo dá, né? E vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, né? E tem muito cara que acha que, né, tem que estar à vontade para abusar da mulher, porque lá Paulo escreveu que vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, né? E eu costumo sempre, já umas 2 vezes aconteceu isso. Um sujeito veio falar comigo, está escrito lá, Flávio, já viu lá? Paulo escreve lá, aos cristãos de Colossos, né? O cara está muito entendido. Sim, conhece a Bíblia de ponta a legal, ponta. Cara, o que Paulo disse lá? Não, que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Eu falei, que bacana, continua lendo aí para mim, por favor. Continua lendo aí. Não, continua, vamos lá. Porque o verso começa dizendo que vós, mulheres, sejam realmente submissas aos vossos esposos, né? E diz, e vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, vós, maridos, tem que dar vida pela mulher. Sim. E aí eu falei, e aí, parceiro, por que ele está falando, vós, esposos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo veio e morreu na cruz, pela igreja. E aí, cara, tu vai para a cruz com a tua mulher? Tá maluco? Eu falei, então, parceiro, depois que você tiver coragem de dar vida pela tua mulher, aí a gente conversa sobre a submissão da esposa. Tá bom assim? E o cara ficou bravo comigo, não sei o que aconteceu. Não, porque, né? Só se lê a parte da mulher se submissa. Sim. E a parte do marido amar você. É só o que favorece, né? E o engraçado que nessas... Engraçado não, né? Modo de dizer, não é engraçado. É triste. É triste. Mas assim, nessas minhas andanças aí, né, falando sobre violência doméstica, e aí teve uma moça que me relatou que ela era esposa de um bispo de uma determinada igreja. Não vou falar por questão ética, né? Mas enfim. E ela falava pra mim que o marido dela, e eles faziam parte lá de grupo de casal da igreja, o marido coordenava e tal. E ela falava, doutora, toda vez que eu chegava em casa, ele me surrava, ele me batia. Se o vinco, né, vinco que fala da calça, o vinco da calça não tivesse da forma que ele queria, ele me batia. Se o feijão não tivesse no tempero, ele me batia. E eu vivi nesse contexto de violência doméstica por 20 anos. Até que teve uma vez... E era o casal que coordenava os encontros de casais da igreja. Exatamente. Até que ela conversou, eu não lembro se foi com uma irmã de uma igreja ou a esposa de algum outro pastor,
que alertou ela, falou assim, olha, não é porque você é casada com ele, que ele é um pastor, que ele é um bispo, que você tem que se submeter a isso. Deus não quer isso para você. E aí foi aí que ela tomou a coragem, tomou a iniciativa, foi na delegacia, fez o registro de ocorrência, eu não conheço, né? Conheci agora, na época contratou um advogado, fez o divórcio, ficou com a guarda das crianças. Mas assim, se de repente essa questão da violência doméstica tivesse sido estimulada pela igreja faz tempo, ela já tinha saído desse contexto há muito tempo, né? Mas pelaquela questão religiosa, porque a Bíblia também é uma questão muito de interpretação. E você acha que esse marido agressor vai querer Paula fazendo palestra lá na igreja dele? É complicado, né? Você acha? Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite da Igreja Assembleia. Sim. Eu fiquei muito feliz por ser uma igreja tradicional. E assim... E por existir essas histórias. A gente sabe essas que tem. histórias, sabe que tem. A gente sabe que tem. E aproveitar para falar isso aqui, Paula, tem outras situações que acontecem, por exemplo, de existir um entendimento da sociedade de que só nas camadas menos favorecidas e mais pobres existe agressão, né? Sim. O cara acha que só na pobreza que o pau canta, né? E esquece que eu particularmente acho que nas classes mais abastadas acontece muito mais. Porque se consegue mascarar melhor. E quando as pessoas veem, a gente faz conta que não vê, dependendo de quem é o figurão que está agredindo, né? Não sei se experiências que você tem a respeito disso. Olha, fala um pouco disso pra gente. Eu, no ano de... eu nem lembro mais, né? Enfim, mas na época que eu fiz estágio no fórum, na época que eu estava na faculdade. E eu fazia as conciliações no GCRIM, o Juizado Especial Criminal. E lá eu tive a oportunidade de lidar muito com essa questão de violência doméstica. Tanto que quando eu me formei, peguei a OAB e tal, eu me engajei nessa parte de violência doméstica. E eu fazia no fórum, aqui, na época era onde é a Câmara Municipal, o fórum era ali, onde eu fazia estágio. E Flávio, eram assim, eram pessoas, eram mulheres que estavam ali e com caras conhecidos, entendeu? Era esposa de médico, esposa de dona de agência de carro, entendeu? Esposa de arquiteto, sabe? Pessoas com uma formação. Não chegou lá o cara pobre da Serra do Sambê, do Buqueirão, da Paulista Siqueira. Chegou também, mas assim, né? mas não era só isso. Não era só isso, mas chegou. Porque na cabeça das pessoas, né, a agressão, esses problemas domésticos que acontecem, é só no rato molhado, no sovaco da cobra, né, desses lugares mais pobres. Há uns 2 ou 3 anos atrás, não, deve ter um pouco mais, porque era na gestão do César, e eu já era presidente da comissão da OAB Mulher. Ele me passou um caso, né, de uma mulher que ela era esposa de um defensor público, e o cara agredia ela todo dia, o cara mantinha ela em cárcere privado. E a mulher fez várias denúncias, inclusive no órgão da Defensoria Pública, mas não obteve sucesso, enfim. Depois que foi para a delegacia, ela teve que ir para o Ministério Público Estadual, lá no centro do Rio, enfim. Foi aí que o troço desenrolou. Então, assim, hoje em dia não existe isso, que a violência doméstica só acontece ali com o cara do rato molhado, né, com o pessoal que mora ali num bairro menos, vamos dizer assim, desfavorecido, né? Não gosto nem de usar essa palavra, mas, enfim, onde existe uma vulnerabilidade social. Exatamente. Às vezes você olha para uma mulher, às vezes uma mulher é médica, às vezes uma mulher é uma veterinária, é uma advogada, e às vezes você acha que aquela mulher não sofre violência doméstica, ela sofre. Entendeu? Às vezes ela está defendendo causas que ela sofre. E ela em casa não tem o suporte, coragem de fazer. Força para se livrar de determinada situação. Eu tive uma aqui que contou isso pra gente. O conselho ela só falou serve assim, Flávio, para os outros. Eu era conselheira tutelar, assim, ela falou aqui. E eu estava apanhando em casa e não tinha força para sair daqui. Eu acredito. E eu ainda falei assim, e aí? Né? Porque a gente sempre vê histórias assim, né? Mas agora, uma pessoa efetivamente passou por esse problema, eu até entrevistei ela e tal, ela se emocionou. E assim, acho ainda, né, que não aconteça nas camadas mais favorecidas, né?
menos favorecidas, melhor dizendo, é que quando acontece lá com a moçada pobre, eu acho que a legislação acontece. Sim. Aí as coisas ocorrem. Quando é na moçada mais influente, e aí tem um telefonema para fulano, tem um telefonema para seguir, rapaz, você é mulher de ciclano, não mexe com isso aí não. Né? Eu acho que isso acaba... O problema de não vermos, às vezes, a justiça acontecendo para as classes mais favorecidas é essa rede de influências de amizade que, por vezes, o figurão tem, onde se arrecefe ali E aí entra esses equipamentos que você falou, né? E mostrar que esse equipamento, porque às vezes as pessoas têm aquela visão de que o CEAM, a Casa Rosa, a Cedim lá em Silva Jardim são equipamentos, mas só para as pessoas pobres, né? Não só as pessoas pobres que vão lá no CEAM, vão na Casa Rosa, vão na Cedim, só as pessoas pobres. Não, mas aquilo ali é um equipamento para qualquer mulher em situação de vulnerabilidade, seja ela uma médica, seja ela uma secretária, ou seja ela uma desempregada ou uma dona de casa. O equipamento está ali para todas as pessoas. Inclusive, nós temos mais um equipamento que é a OAB. Então, assim, por isso que é interessante trazer essas mulheres aqui também no seu programa, como essa mulher que teve aqui e contou a história dela, né? Justamente para as mulheres, sim, porque às vezes ficam naquela assim, poxa, eu sou uma médica, imagina eu médica indo lá na delegacia registrar uma ocorrência porque meu marido me bateu. Poxa, eu sou uma advogada, imagina eu entrar na delegacia ali registrar uma ocorrência. Então a gente tem que começar a tirar as escamas, né, dos nossos olhos para a gente fazer valer a lei, fazer valer os nossos direitos, que mulher nenhuma merece, gente, viver num contexto de violência doméstica. Concordo plenamente, né? Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Paula Carvalho, advogada, conversando conosco, e ela, né, tem essa expertise de trabalhar com a questão da violência doméstica, sobretudo essa que atinge a mulher. E você percebe ao longo desses 10 anos aí trabalhando nessa área, Paula, tem melhora? Porque parece que às vezes o negócio só piora, né? Eu não sei se é por conta das redes sociais, por conta das notícias, de tanto que se fala. Antigamente esse negócio era meio velado, não se noticiava, né? A impressão que a gente tem é que quanto mais se fala, mais está acontecendo, né? Sim. A violência doméstica parece autismo. Quanto mais equipamentos surgem para você atender o autista, mais se descobre que tem autista na sociedade. Paula, eu acho que a violência doméstica ela sempre existiu. Sim. Né? Sempre existiu. Só que hoje, com essa quantidade de equipamentos que nós temos e com a quantidade de equipamentos, com a quantidade de informações que tem nas redes sociais, até mesmo na forma do seu programa, através do jornalismo, através das entrevistas, né, as mulheres elas se motivam mais a fazer o registro, a denunciar, a procurar os equipamentos, entendeu? Mas eu acho que isso sempre existiu. Agora que está vindo à tona porque a mulherada está tendo coragem, o que não tinha. Talvez o que nós desconhecêssemos era a quantidade de fatos, né? Sim. Porque na cabeça da gente era um fato isolado, outro, né? E a partir de que você começa a noticiar essas situações, a gente começa a descobrir que são muitos os episódios, né? De violência contra a mulher, violência doméstica e tal. Um abraço para o meu amigo Edson Matias, né? Cadinho mandou um recado para a gente aqui. Cadinho, você já está em Rio Bonito, Cadinho? Fala conosco. Deixa eu dar som aqui. Cadinho vai falar. Diga aí, Cadinho. Otávio, boa tarde. Cadinho, o programa está muito bom, tá? Abraço aí para a doutora Paula, tá? E muito bom programa, abraço. Valeu, Cadinho. Grande abraço, né? Cadinho, por exemplo, que tem suas limitações físicas, né? Tem a sua deficiência. É outra classe que também, por vezes, é alvo de violência, né? Sim. Também, né? Além dessa questão da mulher, do idoso, né? As pessoas com necessidades especiais são outros também, que é essa violência. E nem sempre essa violência é uma violência ofensiva ou discriminatória. Às vezes, o fato de você não gerar conforto para essas pessoas viverem em sociedade
e aí eu estou falando aqui do poder público especificamente, também é um ato que se pode considerar, né, eu acho que um aspecto de violência. Eu acho que toda forma de... óbvio que a gente está falando aqui da violência doméstica, né? Mas eu acho que toda forma de violência doméstica, ela tem que ser divulgada e fomentada aí pelo município, né? Fomentada a divulgação, né? Violência contra idoso, contra criança, violência nas escolas, entendeu? O município, ele tem que criar mecanismos, né, de conscientização para que isso não ocorra no âmbito, né, dos municípios, no âmbito municipal. Não só a questão... Porque hoje em dia tudo está girando muito em torno da violência doméstica, né? Tudo. Hoje em dia, se você ligar o jornalzinho ali, 90% das notícias é violência doméstica. É o marido que matou a mulher, que deu uma facada, que cortou e que não sei o quê. Entendeu? Tá muito na Ou na a mulher mídia. que, para se defender, empurrou a faca no malandro, que eu vi esses dias. Uma história dessa também. O cara, quando chegou para agredir, ela não aguentou mais. Mas... E o cara estava meio cachaçado, matou o cara. Né? E ela já vinha apanhando regularmente. Eu acho que eu vi esse caso. Eu acho que a dosimetria dela vai até ser menor. Né? Com certeza, né? Cadinho de novo aqui. Fala, Cadinho. Flavinho, estou em Rio Bonito, sentado na minha mesa. Que beleza, hein? Copa, aqui grande, e ouvindo seu programa, tá bom? Que bom. Obrigado, todo carinho. Estou feliz da vida por estar de volta à minha terra e ouvindo seu programa. Feliz por aqui. Um abraço. Obrigado, Cadinho. Cadinho ficou uma temporada em Niterói, cara. Eu estava com saudade da nossa terra. Abraço, Cadinho. Tudo bom, meu irmão? Obrigado pela sua audiência sempre. Cadinho é um dos publicitários do programa Flávio Azevedo. Faz uma propaganda danada do nosso programa, está sempre nos acompanhando. Obrigado, Cadinho, pela sua audiência e companhia. Minha gente, Paula Carvalho, nossa convidada aqui hoje. Paula, as pessoas que estão nos acompanhando, aí, assistindo, vão ver depois. Eu quero agradecer o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, nos acompanha pelo Facebook, pela emissora. Mas, de repente, alguém quer saber como é que faz para poder levar você naquela escola, levar você naquela entidade, numa associação de moradores, numa igreja, né, para palestrar, para falar sobre isso. Quer deixar um telefone? Como é que faz isso? Pode ir na OAB? Como é que funciona? Pode. A pessoa pode entrar em contato com a OAB ou entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, lá no Instagram. Eu não lembro o meu Instagram. Lembra não? É 88 Paula Carvalho. Tem um eu negócio, não lembro. Esse 88 saiu da onde, Paula? Minha data de nascimento. Ah, tá. Tem um tal do 88, rapaz. Minha data de que nascimento. eu falei, gente, olha ela, cara. 88. Eu sinceramente, eu não me recordo do meu Instagram. Deixa eu ver aqui que eu marquei você agora há pouco. Deixa eu lá olhar no meu status. @88 Paula _ Carvalho. Isso. @88 Paula _ Carvalho. E você consegue falar com ela, né? Ou você pode dar uma passadinha na OAB. Sim. Funciona lá na 7 de maio, né? No prédio novo ali. Como é que é o nome lá do prédio? Henry Ford. Henry Ford. E tem o telefone da OAB, eu sei de Por cabeça. favor. 2734-0757. Inclusive, se a mulher quiser estar agendando um horário na subseção, pode ser por esse telefone também. Repetindo, 2734 0757. 0757. Posso só falar mais uma Fica coisinha? Não, todo mundo sem embora, não. Não estou finalizando, não. É só para gente. O atendimento é totalmente sigiloso, tá? É feito por profissionais, operadores de direito, advogadas, então pode ser eu, pode ser uma outra colega também. Existem salinhas lá na OAB que são reservadas, então você não vai ser atendida no meio de todo mundo. Assim, para a pessoa ficar tranquila, os funcionários da OAB não vão saber o que se trata. A sua conversa vai ser ou comigo ou com uma outra advogada lá, será você e ela numa sala reservada e com total sigilo, tá? Só para esclarecer isso. Show de bola. Paula já até compartilhou aqui no status dela a foto que eu postei também no meu, né? Muito bom. O negócio aqui é rápido. É rápido. Eu acho que isso que é bom, o cara dominar redes sociais, né? E ainda, gente, seguindo aqui essa conversa, né, sobre... Vejo também uma responsabilidade nossa, talvez, Paula, da mídia, né? Eu queria que você
refletisse um pouco sobre isso também. Você tem horário, né? Não, estava até esquecendo disso. Estamos tranquilos. Até meia-noite está tranquilo. eu também vejo aqui uma responsabilidade da mídia, onde nós trazemos essas notícias à luz do sensacionalismo. Sim. Em vez de trazermos à luz da reflexão, do que podemos fazer para resolver essas questões, né? Todos esses casos de Isabela Nardoni, caso João Hélio, e não sei, esses casos todos, né? A mídia ela sempre traz isso como se fosse uma novelinha, né? Sim. Todo dia um capítulo novo, não sei o que e tal. E desculpa, gente, essa maneira sensacionalista da mídia noticiar os fatos, sejam eles políticos, sociais, econômicos, etc., isso é um tremendo desserviço. Eu entendo que a população, né, e eu estudei isso na faculdade, ela acaba gostando mais dessa novelinha, né? Quando você traz esses assuntos assim, mas eu acho que é desserviço, porque a gente acaba não efetivamente trazendo uma discussão inteligente. Sim. Né? E ainda tem aqueles profissionais de comunicação que fazem aquele espalha-fato, cadê a polícia? Não sei o quê, né? Aqueles datenas da vida, essas coisas assim, né? Aquelas figuras caricatas como o Marcelo Rezende da vida, né? Com aquele Gil Gomes, né? E tal. E isso acaba gerando as frases viram bordões que se falam no dia a dia, mas ninguém presta atenção de por que aquela frase foi falada, né? Etc. e tal. E onde surgem essas frases do bandido bom e bandido morto. Sim, né? sim, é verdade. Então, assim, eu queria que até você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que você vê essa participação da mídia nessas... Você concorda que a gente sensacionaliza muito as coisas, em vez de trazermos um debate, igual nós estamos conversando aqui. Sim, debate, né? Coerente, debate com fundamento, mostrando os dois lados. E é realmente a mídia, seja ela qual for, sim, ela tem um poder de influência na pessoa, nas pessoas, de uma forma muito grande. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo, uma vez uma secretária da juíza, ela virou para mim e falou assim, eu não tinha essa noção, ela falou para mim, Paula, você é uma formadora de opinião. Sim. Então, assim, até quando eu vou dar as palestras, eu tenho que saber o que eu estou falando, entendeu? Você, quando vai noticiar qualquer coisa que seja, por mais que seja uma notinha muito pequenininha, você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas se baseiam, né? Ficou meio redundante, né? Se baseiam com base na sua explanação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Formam a sua linha de pensamento com base naquilo que vem na mídia. Isso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo. Com o que é passado, nós que somos formadores de opinião, com o que a gente passa, com o que a gente transmite, seja aqui na rádio, seja numa palestra, num ciclo, seja lá de qual forma for, na fila do banco. Uhum. E o ouvinte, ele tem que ter filtro, né? Para poder saber daquela fala que a Paula deu lá na rádio, no programa de Flávia Azevedo, do que eu vou filtrar de bom ali, o que ela falou, entendeu? A mesma coisa, poxa, da conversa que a Paula teve com o Flávio, qual a coisa boa que eu vou extrair da fala do Flávio? Porque isso é um negócio muito complicado. Verdade. Vou dar um exemplo para vocês agora. Domingo passado nós tivemos um espetáculo, entretenimento, divertimento. Um Fla-Flu no Maracanã, decisivo, Campeonato Carioca. O Fluminense vence o Flamengo por 4-1. Gente, futebol é divertimento. Sim. Futebol é lazer. Futebol é entretenimento. Né? Mas a mídia consegue transformar isso numa novela. O bom desempenho do Fluminense, que ganha a excelente equipe do Flamengo por 4-1, ficou relegado, ficou de lado, porque a conversa era, vai mandar ou não vai mandar o técnico do Flamengo embora. Durante toda segunda-feira não houve discussão sobre o bom futebol que o Fluminense apresentou. Nem E aí, cara, o Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense, que cara diferente, montou uma equipe aqui diferente e conseguiu vencer
um bom time do Flamengo. Não, a conversa era, e aí, Jesus vai voltar ou não vai? Né? Eu vi até um meme muito engraçado que os flamenguistas reunidos no estádio parecem evangélicos, porque ficam todos chorando, emocionados, aguardando a volta de Jesus. Mas só para você que está me ouvindo entender que existe uma tentativa clara de dar sensacionalismo às coisas. Discute-se tanto a questão do futebol, que precisa evoluir, porque o Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2002, não sei o quê. E quando surge alguém com uma proposta nova de futebol, né, que é esse cara que dirige o Fluminense hoje, não estou falando que eu sou tricolor não, gente, né? É só para a gente fazer aqui uma reflexão. Quando surge alguém com uma proposta nova, isso é deixado de lado para a gente acompanhar que essa novela do vai mandar o cara embora ou não vai, porque já perdeu não sei quanto. E quem vai vir no lugar dele, né? Pura e simplesmente porque o Flamengo é a maior torcida. Sim. E é a torcida mais apaixonada. Então o cara pega essa paixão e transforma isso, né? O jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira vai jogar. E aí daqui a pouco o cara fala assim, ih rapaz, Neymar não vai jogar. Aquilo virou uma desgraça, porque Neymar não vai jogar. Não, tem outro cara tão bom quanto o Neymar para jogar. E a mídia sempre traz essas coberturas, né? Eu fico indignado com aquelas coberturas de alagamento, de enchente. Sempre tem essa família aqui perdeu tudo, né? O pessoal com aquela cara triste, com o pé dentro da água. A cobertura ela segue sempre a mesma coisa, mas por que alagou? Por vezes é porque aquela própria comunidade encheu o valão de lixo. E essas coisas não são apontadas, que para mudarmos o comportamento, o poder público tem a sua responsabilidade, deve ser cobrado, mas a sociedade também tem o seu papel, né? Igual na conversa com o Léo Peclá essa semana aqui, falamos um pouquinho sobre essa questão da escola, né? Que eu até quero perguntar também, como que você vê essa lógica das escolas, né? Das escolas sendo atacadas, né? É um outro cara lá que mata professor, um outro maluco que pula o muro com a machadinha e agride crianças. Eu lembro que no meu tempo de criança, de vez em quando a gente ficava com vontade de matar alguém lá, mas era o cara que implicava comigo, que botava apelido, que fazia bullying. Eu não ia pular o muro da escola dos outros para matar quem não tinha nada com isso. Sim. Né? Como é que você vê isso, Paulo? À luz do direito, dessa lógica de violência que nós estamos conversando, saindo até um pouquinho dessa esfera da questão da violência contra a mulher, né? Mas, querendo ou não, se formos puxar o novelo, esses agressores talvez tenham crescido em lares onde a mãe era agredida, onde o pai era... Como é que você vê isso? Tá tudo ali. Bom, eu penso, né? Acaba sendo uma novela, né? Tá tudo linkado. Tá tudo linkado. Por isso que é tão importante a gente falar sobre violência nas escolas. Não estou falando aqui violência doméstica. A violência em si. Violência em si. A gente dá suporte psicológico para essas crianças. Por que eu quero enforcar o coleguinha? Por que eu quero enforcar? Fazer uma triagem, puxar um histórico familiar dessa criança para saber, será que a família dessa criança não precisa de um suporte psicológico? Oferecer mecanismo, oferecer equipamento para isso. E assim, na minha humilde opinião, não sei se o município, o estado tem dinheiro para isso, mas eu acho que já passou da hora de ter uma viatura na porta de cada escola. Seja pública, particular, estado, tem que ter ali uma viatura e um guarda ali ou um policial fazendo uma ronda dentro da escola. Entendeu? Ou dependendo do tamanho da unidade escolar, eu acho que até 1 ou 2 leão de chácara. Né? Leão de chácara que eu quero dizer, gente, é o policial, né? Ou uma autoridade, né? Isso, né? Uma autoridade policial, né? Sim, tem que ter. Circulando dentro da escola. Sim, eu porque acho. Se o cara pular o muro com a machadinha, porque eu acho. De repente se a viatura estiver do outro lado aqui, o cara vai pular o muro do lado de cá com a machadinha e vai matar as crianças, do mesmo jeito, né? Então acho que o cara tem que estar dentro da escola. Acho que esse aparato ostensivo tem que estar dentro da escola. Tem que ter circulando, né? Andando ali no ambiente escolar ali. Como é que é isso? Tá, rapaz. Né, olhando do lado de fora, tem um sujeito diferente ali. Né? Anos atrás, sábado, 3 horas da tarde, o guarda municipal de Rio Bonito percebeu que numa tarde de janeiro tinha um sujeito com um jaquetão enorme, no centro da cidade, rodando, olhando vitrine, etc. Ele achou aquilo estranho, porque janeiro você com uma jaqueta... Você não está bem. Né? Ou precisa ir para a cadeia ou para o CAPS, uma coisa ou outra. E aí o guarda municipal achou aquilo estranho, alertou os colegas, a polícia foi chamada, o sujeito foi abordado, ele estava com uma arma ali dentro.
Acredita, ele disse que não, jurou de pé junto que ele era o novo pastor da igreja, de alguma igreja. Né? Claro que não era. Sim, sim. Estava espreitando para assaltar algum estabelecimento. Sim. Né? Mas por quê? Porque o cara observou. Né? Então essa coisa da observação também é muito importante. Por isso que eu estou falando que talvez as escolas também precisassem de ter esse leão de chácara ali. Sim. Guarda municipal, sei lá o que vai ser guarda. Se você vai criar uma força especificamente escolar, né? Uma guarda escolar. Sim. Por que não? Nos moldes de guarda municipal. Sim. Então aquele cara que vai atuar dentro da escola, como se fosse um inspetor de aluno, mas com um treinamento melhor para esses momentos. Não sei. Né? São questões a se discutir. Né? Porque o ambiente escolar não é mais aquele segmento da casa que muita gente romântica acha que é, porque não é mais. Né? É verdade. Não sei se você não vai concordar comigo, Sim, mas concordo. eu não vejo mais o ambiente escolar, né? A professora deixou de ser mamãe, né? Uma continuação da mamãe, né? Tanto é que chamava de tia. Né? Sim. Há muito tempo. Muito tempo. E as coisas estão avançando, estão evoluindo, a garotada está com a cabeça muito mais moderna do que a turma do nosso tempo. Sim. Mas a educação continua sendo aplicada de uma metodologia ainda muito arcaica, na minha opinião. Né? Eu digo essa questão estrutural das escolas, né, dos prédios, a forma como a criança é olhada. Né? A criança, agora eu acho que está vendo, eu acho que depois da pandemia a ficha de muita gente caiu. Verdade. Mas até então a criança era olhada como se fosse lá do tempo do meu pai era criança, não é no meu tempo não. Não, gente. Mudou muita coisa. Os estímulos estão aí a todo tempo, os caras estão vendo televisão, internet, não sei o que, tal. E às vezes eu vejo a educação brigando com a tecnologia. Sim. Vai perder de goleada, igual o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Porque a garotada quer a tecnologia, Sim. quer a instantaneidade, né? É a molecada geração Y. Não adianta eu ficar com uma escola de 1.300, Sim. Né, quando começam as grandes universidades, porque não vai rolar. Sim. Né? Então, é mais um fenômeno social que surge dentro do lar, né, Paula? Ou seja, se a gente não conseguir controlar esse ambiente doméstico, que por mais que ele seja, como alguns dizem, né, sagrado, inviolável, não sei o que, tal, a gente precisa ter acesso a esse ambiente para poder salvar algumas figuras que estão sendo agredidas ali. Porque por parte esses loucos que aparecem de vez em quando, o nascedouro está na família. Né? Exatamente. Foi até o que eu falei naquele programa que eu tive aqui ano passado. Eu não lembro. Foi até a médica que estava aqui. Com a doutora Cíntia. Sim. E eu falei sobre isso. Sobre aquela questão. Eu comentei, olha, normalmente esses agressores, né? Eles não são agressores do nada. Ninguém vira... Não se vira uma chave assim, eu sou agressor. Não, isso aí tem todo um histórico, né? De repente aquela criança já viu o pai agredindo a mãe, né? A mãe sendo agredida. Normalizou, né? Normalizou aquilo, ou já foi espancado pelo pai. Eu não estou falando aqui do pai bater para corrigir. Eu estou falando de um espancamento. Então, tudo isso, toda essa experiência que a criança vai tendo, né, na infância, tudo aquilo que ela vai visualizando, o cérebro dela vai entendendo que aquilo é normal. Então ela tende a reproduzir aquele comportamento. Se meu pai batia na minha mãe, por que eu não posso chegar ali e dar uma facada na escola? Um coleguinha da escola. Ou a minha mulher, Ou a minha mulher. Né? Porque meu pai fazia isso com a minha mãe. Então, assim, é uma coisa normal. Eu tinha isso como uma forma de rotina. Poxa, meu pai me socava todo dia, me batia todo dia, me espancava todo dia. Por que eu não posso chegar e espancar meu colega de classe? Assim, a né? vida é assim. A vida é assim. Entendeu? Inclusive tem uma frase muito usada, né? Isso é assim mesmo. Né? É verdade. Isso é assim mesmo. Na minha opinião, se todas as escolas já tivessem há anos um segurança armado, esses ataques com morte de crianças e professores não teriam acontecido, né? Ou eu estou errado, diz aqui o Edson Matias. Obrigado, Edson, pela sua ponderação. Concorda com o Edson? Eu concordo. E eu acho ainda mais que esses seguranças, enfim, policiais ou guardas nas escolas, eu acho que eles não poderiam ser
trocados, sabe? Eu acho que ele tinha que estar ali todo dia. Se familiarizar, com aquele ambiente. Com aquele ambiente, é igual com agente criança. comunitário de saúde que precisa ser do bairro para ele conhecer a vizinhança. Isso, para ele conhecer a vizinhança. Poxa, olha, todo dia aqui o garotinho vem com a avó. Ih, mas hoje não é a avó, hoje é um outro cara. Quem é esse cara? Entendeu? Que está trazendo essa criança, que ele começa a observar a rotina. Você consegue inclusive olhar a vizinhança, né? Isso aí. Você sabe que perto da escola mora seu fulaninho, então de repente tem um elemento diferente. Opa, peraí. Tem um cara diferente da vizinhança girando aqui. O que que é? Ah, não, é testemunho de Jeová que vai entregar uma revistinha. Ah, ok. Né? Mas, querendo ou não, ele viu que é uma pessoa... Porque pode ser o testemunho de Jeová ou o cara da Ampla que está medindo a energia, mas pode também ser um traficante. Pode também ser um sequestrador. Né? Concordo. Eu concordo muito, Edson, com o que você está dizendo. Acho, inclusive, que já deveria estar presente essas figuras. Alguém aqui falou comigo outro dia, Flávio, mas acontece que não temos nem professor, Flávio, a gente vai ter algo precisa ser feito. Né? Sim. E essa discussão precisa começar a ser provocada, mas não é, gente, fazer aquela provocação dentro do campo do sensacionalismo, isso, né? Aí. Aquele papo do bandido bom e bandido morto. Não é isso não, né? Com base. Exatamente. É dentro de um contexto. Não é isso? Né? Olhando... Fundamento, mostrando por que sim, por que não. Por que é bom a gente implantar isso no município, né? E não também para criar pânico, porque tá todo mundo apavorado com isso, né? Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado. Eu quero até aproveitar a oportunidade para dar um esclarecimento. Eu vi na rede social alguém dizendo que uma igreja em Rio Bonito foi invadida por um maluco que queria agredir uma criança. Gente, não aconteceu isso não, tá? É mentira. Papo furado. Não. Então, muito cuidado, gente, com o que a gente vai compartilhar nesse período aí. Pessoal, a Polícia Militar, 35º Batalhão, divulgou uma nota dizendo que não tem nenhuma escola da nossa região sendo atacada e tal, que eles estão atentos a essas questões todas, etc. e tal. Porque tem um bando de doido que, em razão das últimas notícias, não está querendo mandar as crianças para a escola. Porque, cara, isso foi um caso lá em Santa Catarina e outro em São Paulo. Nada aqui na nossa, não tem nada, zero, né? De questões em relação a isso. Então a gente tem que ter muito cuidado ao disseminar esse tipo de informação, ao disseminar esse tipo de... A preocupação eu acho normal, sim. Sim, né? válido. Agora, não vamos ter uma preocupação descabida ou desesperada, porque você acaba agitando, né, um conjunto de coisas. Né? Um cara de jaqueta armada no verão de janeiro, olhando vitrines, me lembra um filme O Tiro da Pesada da Ed Murphy, diz aqui o meu amigo Wesley. Abraço, Wesley. O Wesley, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha aí com a questão da segurança do trabalho, né? Obrigado, Wesley, pela sua ponderação aqui. É alguém que os municípios podem recorrer, né? Nesses momentos de olhar, de treinamento, etc. E tal. São pessoas assim que precisam ser chamadas para fazer parte desse processo de reconstrução. Eu penso dessa forma também, né? Mas eu entendo que essas discussões elas acabam ficando muito nesse campo da discussão somente. Quando chega na hora do poder público criar efetivamente o serviço, aí tem aquela desculpa de orçamento, que não sei o quê, PPP, papapá, parará. Eu acho que tem até recursos para isso sim. Gosto de dar 2 exemplos. O prefeito Rio Bonito antigamente tinha aquele problema dos servidores inativos na Praça Fonseca Portela arrecadando alimento para a cesta básica porque recebiam um pagamento em atraso. Você lembra daquilo, né? Eu lembro disso. Muito triste, eu lembro Muito disso. triste. Aí quando o prefeito Peixe assumiu, falou, cara, olha só, vou mudar esse negócio. Quando o dinheiro chegar no cofre, o primeiro pagamento que eu vou fazer é para os inativos. Uma iniciativa de governo. Ele resolveu fazer isso. Não, vou ficar devendo os outros, mas o aposentado eu vou pagar logo. Pum. Desde então nós não temos mais esse tipo de problema. Estão recebendo. Atrasa 1, 2 dias ali e tal, mas o primeiro a receber é o pessoal do Instituto de Previdência. Foi uma iniciativa de governo. Em Tanguá, o prefeito Rodrigo Medeiros resolveu criar a Clínica Escola do Autista. O recurso é da prefeitura. Criou a Clínica Escola do Autista, atende um monte de crianças e tem uma fila de espera enorme porque eles não contavam com tanto autista na cidade. E dizem que a escola é top. E é bacana. Assim, eu não conheço, Sim. mas todo mundo fala muito bem. Pois é. E por que não tinha antes?
Porque o cara resolveu fazer. Iniciativa. Né? Então, assim, o que nós estamos falando aqui em relação a essa questão da violência nas escolas, né, é uma iniciativa de começar a fazer. Sim. Né? E aí, quando você me traz aqui a legislação Vou repetir a lei apresentada aqui pela OAB, pela comissão da Paula, que ela é presidente da comissão da OAB Mulher, apresentada às câmaras de vereadores de Rio Bonito e Jardim Itanguá, e vereadoras, né, mulheres, em Rio Bonito e Jardim Itanguá, apresentaram essa, né, fizeram uma cópia, adequaram de acordo com o entendimento delas e tal. Em Rio Bonito foi apresentado o seguinte: dispõe que os estabelecimentos públicos e privados sejam compelidos, ou seja, sejam estimulados, sejam a anexar em local visível aviso sobre violência doméstica e outras providências. Como é que é isso? Uma plaquinha Impressa. falando sobre violência doméstica e com números de telefone. Pronto, não tem. Em Silva Jardim Itanguá, a lei já foi aprovada pela Câmara e já foi sancionada pelo prefeito e já está em vigor e as pessoas movimentando. Em Rio Bonito foi aprovada pela Câmara, mas falta a sanção do prefeito. Não sei o que o prefeito está pensando na morte da bezerra, não sei o que é, que até agora não traz nenhum prejuízo, né? Não traz nenhum impacto orçamentário. Nenhum impacto orçamentário para a prefeitura, e até agora não foi sancionada. Ou seja, aí falta vontade. Né? Eu citei 2 exemplos positivos aqui, do prefeito de Rio Bonito, o Iprevi, e o prefeito de Itanguá, né? A clínica do autista. Um negócio desse aqui, eu só posso entender que é falta de vontade. Sim. E outra coisa, não traz impacto orçamentário e o município pode vir a lucrar caso o estabelecimento não se adeque à lei, porque faz essa previsão ali, vai ter uma multinha, né? O fiscal, né? Enfim, vai aplicar a multa lá. Então, assim, não tem motivo para não sancionar, entendeu? Porque não traz nenhum impacto orçamentário, não vai arrancar dinheiro nenhum dos cofres públicos. A iniciativa, inclusive, pelo que eu percebi ali, é do dono do estabelecimento que tem que colocar. Sim, ele que vai colocar. Não é nem a prefeitura que vai ter que confeccionar a placa, nada. É só, meu irmão, coloca aí. É o próprio empresário que vai ali fazer a plaquinha, colocar e tal. Não precisa. Se você quiser fazer um banner, quiser gastar com banner, aí é um problema. Se quiser fazer seu. Um negócio mais bonitinho, é contigo mesmo. Você fazendo computador, imprimir, Paula, mas eu não tenho computador, não tenho impressora, eu não vou nem lan house. Faz um cartaz, coloca ali, pronto, você já está cumprindo o que a legislação prevê. Vai lá na lan house, conversa com foca que ele faz. Ou quem for do centro, pode passar lá no escritório que eu imprimo para você, faço. Aí, cara, melhorou mais ainda. Aí. Paulo ainda está se colocando à disposição. Não tem problema, pode mandar mensagem lá no direct. Minha gente, recebemos aqui Paula Carvalho no nosso programa. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. Por essa tarde, por essa aula, né? Cezinha, a aluna está mandando bem, hein? Deixa eu lembrar aqui para vocês rapidamente só dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, com destaque aqui para a Telefrutas de Bonito, né? Lá no centro da cidade, sempre com os melhores preços, melhores produtos. Deixa eu destacar também a Imperial Odontologia, na rua Monsenhor Antônio de Sousa Gens, número 45, lá na Praça Fonseca Portela, ali no centro da cidade. 995622113 é o telefone e WhatsApp, né? E lá a moçada trabalha com convênio, atua nas áreas de odontopediatria, endodontia, ortodontia, harmonização facial. Tem lá a aplicação do Botox, né? Olha pra cá, Paula, deixa eu ver. Não, a Paula tá bonita. Ainda não tô precisando, não. Chegou nessa fase ainda não, mas se continuar nessa pegada que você tá aí de trabalho, daqui a pouco você vai ter que consultar minha amiga Antônia Lael lá para colocar umas linhas aí de... fazer um convênio com a OAB para dar desconto para as advogadas. 50%, hein, Antônia? Um abraço aí para minha amiga Antônia. Lá no Centro de Rio Bonito, minha gente. Tem a aplicação lá e a Antônia é boa nisso. E deixa eu lembrar também para você aqui da Viva Assistencial, lá no Centro de Rio Bonito. A Viva Assistencial, 3634-4330, 3634-4330, é o telefone da Viva Assistencial, lá no Centro de Rio Bonito. Quem é associado da Viva Assistencial tem descontos muito especiais na Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Cibaga de Rio Bonito, que atende você lá no telefone
2734-0613. Lá tem médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e tudo mais. Eu acho até que tem advogado lá, Paula. Se não tiver, de repente faz o convênio. Drogarias Viva Mais, meu amigo Laerte, na antiga farmácia Dois Irmãos. Grande abraço lá para o Laerte, 2734-1656. Sucesso para ele. E agradecer aí os amigos, nossos parceiros do programa Flávio Azevedo. Paulo, eu quero agradecer sua visita aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, né? Sei da sua agenda carregada de compromissos, sobretudo no período da tarde, onde acontecem as audiências, e o programa é sempre à tarde, né? Por isso que eu acabo não trazendo você mais vezes aqui, mas você precisa voltar sempre, né? E o prefeito de Rio Bonito já pode pensar em um projeto para colocar um segurança armado em cada escola do município. Tem recursos para isso. Ou vai esperar que aconteça nas nossas escolas o mesmo que aconteceu em várias escolas em outros municípios, né? Fala aqui o Edson. Edson, na verdade, eu acho que os prefeitos dos 5.000 e não sei quantos municípios deveriam, junto com seus governadores, ir até o governo federal e sentarem lá junto do Ministério da Educação, juntamente com o ministro da Justiça, e pensar em alguma coisa em âmbito federal, alguma coisa que as prefeituras subsidiem, o governo do estado subsidiem também, uma iniciativa que seja via Ministério da Educação, via Ministério da Justiça, tem que ser por aí, né? Beleza, as prefeituras precisam começar a pensar nisso, mas os prefeitos vão começar a fazer isso baseado em que legislação, por exemplo, né? Eu entendo sua aflição aí de pai, de avô, né? de ver as crianças assim mais expostas, mas e aí? Mas com que eu me coloco sentado lá na cadeira de prefeito? Como que eu justifico a contratação de pessoas armadas, policiais, será em folga? Será como é que eu vou fazer isso? Né? Mas como que eu justifico essa contratação para colocar nas 40 unidades escolares do município? No final do ano, quando eu for prestar contas ao Tribunal de Contas, como que eu justifico a saída desses recursos? Né? Existe uma legislação que ampare isso? Como é que é? Então, eu acho que se vier uma legislação federal, né, tratando desse tema e mostrando para as prefeituras de onde virá o recurso, se vai ser aportado algum recurso de ordem de investimento via governo federal, isso tudo precisa ser discutido. É nessa hora que os nossos deputados, que passaram pedindo voto para a gente aí ano passado, né, devem ser chamados a conselho. Deputado, senador, essa galera que passou pedindo voto aí dizendo que vão fazer muito, porque deixar os prefeitos sozinhos também nessa pegada aí, eu acho que é meio complexo. A gente precisa ter legislação, o que o Ministério da Saúde, da Educação acha disso, o que o Ministério da Justiça pensa disso, e assim sucessivamente, né? E além de termos essas pessoas armadas nas escolas aí para proteger as crianças, precisamos cuidar da célula máter da sociedade, que é a família. Porque a doença está lá, Edson. O agressor, os problemas sociais que nós enfrentamos, tudo está nascendo dentro de casa hoje, né? As crianças estão extremamente vulneráveis, os adolescentes hoje têm uma cabeça muito diferente da nossa, são feitos de um material muito diferente do nosso, intelectualmente e emocionalmente também. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então é uma ampla discussão que a sociedade precisa travar, mas sem sensacionalismo, sem essa briga de Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Não esquece isso. É uma questão que a gente precisa discutir à luz da política pública, né? E do cuidado com a sociedade que está doente, né? E precisamos ter essa discussão de maneira equilibrada, né? O certo é fazer igual o prefeito de Tanguá, procurar o governador Cláudio Castro e pedir recurso para isso, Cláudio. Concordo, né? E o governador tem que botar esses prefeitos tudo no avião e levar para Brasília e falar: presidente, ministro, aqui, estou com uma galera pedindo isso aqui, o que a gente pode fazer? É mais ou menos por aí, né? Paula, obrigado. Suas palavras finais, é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado daquela diversão lá de passar por dentro do Rio. Eu que agradeço o convite, parabenizar você novamente pelo espaço, por aqui ser um local de fala não só de violência doméstica, mas de outros assuntos também relacionados à sociedade. Seu programa é muito importante para a sociedade, você é muito importante para a sociedade. Obrigado. Eu agradeço novamente, agradeço também aos ouvintes que estão aí nos acompanhando até agora
E novamente reforço, a comissão da OAB Mulher, o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, está à disposição. Eu estou à disposição para ministrar palestras sobre violência doméstica. A gente só tem essa questão de agenda, mas eu acho que tudo conversado, tudo ajustado, tudo alinhado, dá para fazer. E que as igrejas, nos âmbitos tanto de Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá e outras também, outros municípios também, elas venham a aderir a tratar de violência doméstica no contexto religioso, dentro das igrejas. E parabéns novamente por você abrir esse espaço aqui para alertar, né, os pastores, bispos, membros de igreja, para que a gente possa tratar desse assunto. Obrigada. Obrigado a você por estar conosco aqui nesta tarde. Me mantenha informado sempre quando tiver coisa. Antigamente eu sempre sabia dos acontecimentos lá da OAB, né? Uma reunião ou outra que acontece, então não tenho sido informado mais, não sei se mudou alguma coisa lá na comunicação institucional lá e tal. Eu vejo por algumas fotos suas, de Karen, que eu acompanho, às vezes acontecendo alguma coisa assim. Mas quando tiver lá algum evento da sua comissão, por exemplo, por favor, avisa a gente. Olha que eu vou avisar, hein? Não, a gente precisa pelo menos noticiar isso, Sim, que eu acho que é sim. importante, né? É mais um caminho, mais um espaço, é mais um momento de falarmos a respeito do tema, né, da violência contra a mulher, de conscientizar pessoas, né? E foi um prazer te receber. Eu quero agradecer muito os amigos que estão nos acompanhando aqui, nos prestigiando, um beijo no coração. Paula Carvalho está com seu escritório estabelecido no centro de Rio Bonito. Dizem que o advogado não pode fazer propaganda, não, mas eu faço propaganda para eles, né? O pessoal da OAB, nós estamos em tempos modernos. Acaba com essa bobagem do advogado não fazer propaganda. Não pode fazer pilantragem, cara. Entendeu o que faz aí e ninguém fala nada. Então, onde você está vendo? Eu tô naquela galeria ali onde tem o cartório de registro Ali é civil. Desembargador Itabaiana de Oliveira, naquele beco do cartório ali, gente. Paula Carvalho, ela fica ali, quem quiser chegar por lá. Se alguém reclamar, diz que foi eu que fiz a propaganda. É Flávio, tá? Que está fazendo a propaganda. Advogado não pode fazer propaganda, não. Mas o cara vem aqui. aqui, eu acho injusto que a pessoa venha aqui, nos dê uma tarde de aula, de reflexão, e a gente não diga onde o cara está, né? Porque às vezes o ouvinte que está ouvindo assim, pô, gostei desse advogado aí, da conversa dele e tal, quero levar uma causa lá, ou tirar uma dúvida e tal. E aí você não vai falar onde o sujeito está, né? E aí o cara vai dizer, pô, Flávio tá ficando doido, não está sabendo mais de fazer trabalho, porque não disse onde é o escritório da doutora. Não, a doutora está lá na rua do Desembargador Itabaiana, a rua do antigo fórum, gente, né? Onde hoje é a Câmara Municipal ali. E aí tem um bequinho ali que vai para o cartório, ela está ali com o seu escritório ali, é só você ir lá fazer uma visita e tomar um café e uma água gelada. Café não é bom não, mas assim, dá pro gasto. Não, eu tenho certeza que você consegue. Nesses 10 anos de escritório, você já aprendeu a fazer um café maneiro lá. Tem um chocolatezinho também, eu ganhei um chocolatezinho. Tem que falar baixo, senão o Erivaldo gosta muito de chocolate, ele vai querer. Minha gente, um beijo no coração, obrigado pelo carinho. Amanhã às 15 horas eu volto com mais um programa Flávio Azevedo. E agradecer os amigos que estão aí sempre nos prestigiando, né? Ontem, mais uma vez, alguém mandou uma mensagem para mim: Flávio, seu programa é um podcast, cara. Gente, os podcasts que imitam o programa Flávio Azevedo, porque eu já tinha esse formato aqui de transmitir pela internet, esse bate-papo descontraído, sim. Desde quando não se falava nesse negócio de podcast, né? Então, os podcasts que me copiaram. Um abraço grande aí a todos. Amanhã a gente volta às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu? Tudo de bom, gente. Obrigado. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Pode contar ali na rádio, a gente já sai, mas lá a gente continua. O pessoal está olhando para nós lá. Liberdade para navegar no